Via Justiça de hoje nós vamos falar sobre registros públicos, abordando especialmente 3 situações específicas e suas consequências: nomes exóticos, homônimos e alteração de nomes de transexuais. Também vamos destacar no programa a união civil entre homossexuais. Nossos convidados, o juiz Fernando Humberto dos Santos, da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, e o advogado Luiz Fernando Valadão, diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Nomes exóticos. A Justiça brasileira tem uma relação de nomes exóticos registrados oficialmente em cartórios que levam a constrangimentos. Assim, temos, por exemplo, alguns nomes curiosos. Observe: 1, 2, 3 de Oliveira 4. Himeneu casamentício das dores conjugais. Restos mortais de Catarina. Produto do amor conjugal de Marixá e Maribel. Colapso cardíaco da Silva. Chevrolet da Silva Ford. Na ida, na vinda, na volta Pereira. Tem até o nome de um juiz aposentado do TRT, da 22ª Região, Antônio Hernani Cacique de New York. São mais de 250 nomes exóticos registrados. 2 aspectos se destacam na questão: como os cartórios aceitaram registrar essas pessoas com nomes ridículos, e o que leva os pais a colocarem estes nomes nos filhos. O que o senhor acha, doutor Fernando? Bom, primeiro, o que leva o cartório a registrar com nome ridículo? No passado, na nossa história registral, os cartórios eram entregues, de um modo geral, a pessoas muito simples. Até porque esses cartórios de registro civil, historicamente, sempre foram os cartórios menos rendosos. Muitas vezes, no interior do Brasil, essas pessoas prestavam um favor, trabalhando como agentes de cartório nessa delegação do Estado, porquanto eram muito pouco rendoso. Isso permitia que as pessoas fossem de menor cultura. Agora, o que leva o pai a escolher determinados nomes é uma coisa que a psicologia é que tem que explicar. É realmente muito difícil a gente entender. Agora, existem nomes que não nos soam como ridículos, mas que o seu portador o tem como de difícil condução ao longo da vida. É o caso do Quasímodo, por exemplo, que é o nome do Corcunda de Notre Dame, que há pouco tempo a pessoa mostrou que há 40 anos tem esse nome e gostaria de modificar. E modificou, porque realmente ele comprovou que nunca se adequou. E existem nomes mais simples, né? Eu, particularmente, tenho um irmão que se chama Sócrates e que, aos 60 e tantos anos de idade, confessou que nunca ficou confortavelmente com esse nome. Né? Quer dizer, ele passa a vida... Passa a vida, carrega o nome. Nós temos o caso do Marciano. O Marciano que entrou com uma ação para... Ele não queria mais chamar Marciano, queria chamar Mariano. Ao indagar, aí o promotor perguntou: mas por que você não gosta de Marciano? Ele falou: o senhor gosta? O promotor falou: gosto. Por que não é com o senhor? Ninguém pergunta: ô Marciano, por que você não está verdinho? Ô Marciano, por que quer a sua nave espacial? Né? O que o senhor acha, doutor Valadão, esses termos psicológicos? Não, eu acho que é um pouco oriundo da cultura de todos nós brasileiros, né? Alguns valores, alguns às vezes atribuem nome ao filho como se estivesse homenageando um time de futebol, outros o seu político preferido. Então são coisas que têm que ser compreendidas sob essa ótica. Agora, tem um grau de subjetivismo muito grande, né? E aí eu faço uma avaliação sob a ótica, a perspectiva do advogado militante. Há nomes que basta você ouvir a pronúncia, você já assusta e já percebe que ele é vexatório. Mas há outros nomes, como foi dito aqui pelo doutor Fernando, o Marciano ou o Sócrates. Isso tem uma carga de subjetivismo muito grande. E se o magistrado for decidir dentro desse subjetivismo, olhando impressões muito pessoais de quem está reclamando, ele corre o risco de trazer instabilidade jurídica, porque o nome ele deve ser mantido, esse é o objetivo da lei, para que ele traduza estabilidade jurídica, seja do cidadão em relação ao Estado, seja do cidadão em relação às pessoas com quem ele contrata, com quem ele convive. Então eu acho que é preciso observar bastante essa estabilidade e tentar, às vezes, compreender que uma antipatia, uma não identidade com o próprio nome, isso nem sempre autoriza, sob a ótica legal, a retificação, a alteração do nome. Pois é, como o doutor Valadão disse, as pessoas podem mudar de nome, mas só na justiça.
E isso não é fácil. Tem todo um processo de convencimento do juiz da vara de registros públicos. O senhor, como é juiz da vara de registros públicos, né? O senhor também acha difícil esse processo da troca do nome? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É necessário que a pessoa demonstre, não é, que realmente aquele nome é inadequado. Agora, existem umas questões, doutor Valadão, que às vezes são mais simples. Às vezes porque o nome que a pessoa adota não é o nome que o identifica socialmente. Uhum. Não é? Muitas vezes a pessoa carregou, é o caso do Marciano, que a vida inteira foi conhecido como Mariano, todos o chamavam de Mariano. Então nós temos utilizado a jurisprudência de que nome é aquele que a pessoa portou, não necessariamente o que consta lá do registro. Nome é aquele que identifica a pessoa no seu meio social. Vamos ver o que a população acha dos nomes exóticos. Reportagem nas ruas de Belo Horizonte. Eu acho horrível, né? Porque quando a criança cresce, é muito crucificada por causa disso, né? O meu também é um pouco estranho. Eu sempre pergunto minha mãe de onde que ela tirou, ela nunca nunca sabe de onde que ela tirou meu nome. Os nomes exóticos, eu acho que parte mais desse pessoal meio doido ou mais antigo. Eu acho que a pessoa tem que ter consciência no nome que vai dar pro filho, né? Porque depois ele vai carregar essa carga pro resto da vida, não é? Tem uns nomes exóticos que são bonitos, eu acho, né? Tem uns nomes assim diferentes que não são muito feios. Os feios é que são ruins para os filhos, né? A estranheza é muito relativa, né? Porque cada pessoa tem uma intimidade com aquele nome que quer dar para o seu filho, tem um significado, um som, um direito. Essa liberdade, né, de significar o seu filho da forma que você acha que deve ser. Mas hoje você observa que tem coisas que realmente estão totalmente na contramão. São nomes que o pai inventa, vê, acha e coloca. Realmente não fica bem. Temos tantos nomes lindos e por que não fazê-lo? Doutor Valadão, uma pessoa do povo disse ali que isso é um direito dos pais. O senhor concorda com ele? Olha, eu até concordo que os pais têm o direito de atribuir o nome aos filhos, até porque a lei diz que o pai é que vai identificar para o cartório. Mas eu acho que, evidentemente, é um direito que, como só é acontecer, tem que ser utilizado, posto em prática com responsabilidade, né? O doutor Fernando fala muito bem aí que é importante, e isso está até aliado a esse princípio da segurança jurídica, que fique constando no registro aquilo que aquele nome pelo qual é conhecido o cidadão nas suas relações, no meio de forma geral, na sociedade de forma geral. Mas, de fato, o que me preocupa às vezes, são situações que o nome não é tão escancaradamente exótico, mas aquilo esconde uma história constrangedora. Eu me lembro de um caso, se eu não estou enganado, um sujeito que ganhou uma ação de investigação de paternidade, ficou muito famosa lá na pequena comunidade onde ele morava, e para azar dele, o nome dele lançado no registro foi de Vitorioso. E aquilo lhe trouxe uma impressão ruim, porque parecia que o registro estampava toda aquela luta judicial que ele travou para que tivesse reconhecido o pai dele, que de início não estava lançado no registro. Então, ele pediu a retificação do nome em razão daquele incômodo que era subjetivo, mas que era marcante para ele, ao ponto dele pedir essa transformação. Eu me lembro que o tribunal que negou e nós fomos sair vitoriosos lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, são situações específicas, né, que têm-se uma carga de subjetivismo, mas que também devem, ainda assim, ser ponderadas pelo Judiciário. E os cartórios? Por que aceitam registrar esses nomes exóticos se a lei diz que isso não pode acontecer? Veja o que diz um oficial do cartório de registro civil de pessoas naturais. Então, se chega um pai ou uma mãe aqui querendo colocar um nome que nós achamos que vai ficar ridículo, nós não colocamos. Se o pai insistir ou a mãe insistir, aí nós recorremos ao juiz de direito da vara de registro público. Se ele autorizar, nós colocamos o nome. Se ele não autorizar, não é colocado o nome. Cada um tem a sua noção de ridículo. Eu, por exemplo, já aconteceu de chegar uma pessoa aqui e colocar o nome de Panela. Não pode. Se o juiz deixar, pode. Doutor Fernando, gostaria que o senhor comentasse essa fala do oficial do cartório. Acontece muito, pode acontecer, quer dizer, a lei proíbe, mas pode ainda passar despercebido alguém registrar um nome ridículo hoje? Eu acho muito difícil. Os cartórios são muito zelosos, sabe? São até excessivamente zelosos. Nós respondemos diariamente, no mínimo, 10 indagações. Diariamente. Resolvemos isso online. Hoje os cartórios estão ligados
diretamente com a vara de registro público e fazem a indagação no momento. A pessoa ainda está no balcão do cartório e já recebe a resposta do juiz. Eles fazem lá um requerimento, eles encaminham e o juiz já responde. Registra ou não registra. Agora, bom, a discricionariedade do juiz com relação ao nome é difícil. Às vezes a gente decide negando um nome, não porque ele aparente ser um nome ridículo, certo? Ou um nome que vai levar a situação constrangedora, mas porque é um nome que pode ser, na experiência que a gente tem, um nome que vai levar com essa pessoa a querer modificá-lo no futuro. Isso é muito comum. É o caso dos nomes históricos, nomes bíblicos e nomes que a gente já está habituado a modificar. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida com Via Justiça.